Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é 26 de dezembro de 2017, trazendo para você informações, notícias do agronegócio brasileiro e internacional. Olha só, hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante, porque a partir do dia 4 de janeiro, a União Europeia não vai fazer mais aquisição de carne de peixe do Brasil. Essa situação coloca em risco o emprego de pelo menos cerca de 1 milhão de pessoas e mostra também que o país pode perder, através dessas exportações, pode perder recursos importantes que acabam entrando por essa cadeia produtiva nacional. Vamos falar a respeito também dos acionistas minoritários do JBS que não conseguiram ter a abertura do nome e também dos contatos de todos os acionistas para conseguirem. A ideia era afastar a família Batista da direção da empresa. Vamos falar também sobre soja. Nós vamos falar a respeito do que vem acontecendo no cenário norte-americano e como que a Bolsa de Chicago tem reagido às compras da China e também ao clima na América do Sul, especialmente na Argentina. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E a União Europeia informou que a partir do dia 3 de janeiro de 2018 não compra mais carne de peixes aqui do Brasil. Essa é uma informação que foi confirmada na última semana e pode atingir e prejudicar o trabalho, a atividade de 67 indústrias brasileiras e também 2 plantas frigoríficas barco que existem no país. Nós vamos mostrar agora como que essa indústria nacional que trabalha com a carne de peixe, com a produção de peixe no Brasil, principalmente de atum, que é o que é mais comprado pela União Europeia, pode ser atingida e o que ela representa hoje dentro deste cenário. Veja só que nós trazemos aqui esse destaque que mostra como que as exportações brasileiras elas se comportaram, né? A compra de peixes da União Europeia do Brasil. Em 2015 foram 9 mil toneladas de peixes que foram adquiridas pela União Europeia. Em 2016, 7 mil toneladas. Esse é um mercado que aqui no país representa o volume de 4 bilhões de reais por ano e gera emprego para cerca de 1 milhão de pessoas. Então é uma situação importante e quem faz o alerta a respeito do que acontece, o que está acontecendo, é o Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários. Eles trazem esse alerta porque dizem que já vinham afirmando que poderia acontecer isso caso não houvesse melhorias, caso não houvesse investimento, principalmente na defesa sanitária, na relação à exportação desses peixes. Então, mercado importante para o país, agora bastante ameaçado, já que a partir da próxima semana a União Europeia não vai mais aceitar a entrada de peixes do Brasil naquele continente. E vamos falar agora a respeito do que vem acontecendo com o consumo de carne de frangos no país. Carne de frango, é importante lembrar que tem uma produção expressiva no país e tem um forte volume de exportações. Você confere os destaques na reportagem. A campanha é inspirada no programa Ovos RS, iniciado há 5 anos, que fez o consumo per capita gaúcho superar a média nacional, chegando a 227 unidades por habitante ano. No país, são 192 unidades por habitante. A iniciativa é também uma resposta aos efeitos sentidos após a Operação Carne Fraca. A carne de frango é a mais consumida no Brasil, 42 quilos per capita. Mas nos últimos 2 anos, por conta da recessão, o volume foi reduzido em quase 2 quilos por habitante. A avicultura do Rio Grande do Sul, terceira maior produtora e exportadora do Brasil, deve encerrar o ano com 817 milhões de aves abatidas. Uma pequena queda de 0,85% em relação ao ano anterior. Já a exportação de carne de frango vai fechar o ano com um volume superior a 741 mil
toneladas. É praticamente o mesmo volume de 2016. A exportação de ovos, tanto processados quanto in natura, deve alcançar quase 2.000 toneladas, com queda de aproximadamente 44% em relação ao ano anterior. A campanha da Asgave quer, sobretudo, valorizar a qualidade da carne de frango, que tem baixo teor de gordura e alta taxa de proteína. E a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, negou o pedido de acionistas minoritários da JBS para terem acesso à lista de todos os acionistas da empresa para, com isso, conseguir uma mobilização para afastar a família Batista da direção do JBS. De acordo com a associação e o presidente da associação que representa esses acionistas minoritários, Aurélio Valporto, sem a lista não é possível ter essa mobilização, que seria necessário pelo menos 5% dos acionistas solicitarem essa assembleia, uma assembleia especial, para sim proporem esse afastamento da família Batista da direção da empresa. Essa já é uma ideia que foi colocada já há algum tempo e que vem pressionando e que vem correndo em relação à CVM, e essa decisão, de acordo com a associação que representa esses acionistas minoritários, ela já foi tomada no mês passado, em novembro, e é apenas divulgada agora. E com essa situação, de momento, não seria possível, de acordo com a Associação dos Acionistas Minoritários da JBS, afastar, e com isso teria essa manutenção da família Batista frente à empresa JBS. JBS que tem apresentado em dezembro uma recuperação bastante forte nas suas ações. Nós temos aqui ações da JBS, são negociadas sobre a sigla JBSS3, é uma recuperação frente ao que acontecia no mesmo período no mês de novembro. No dia 27, estava em R$ 7,92 o valor da ação. Em 4 de dezembro, R$ 8,78. 13 de dezembro, R$ 8,66. Dia 19, R$ 9,05. Nesse último dia 22, sexta-feira, estava em R$ 9,18 o valor das ações da JBS negociada na Bolsa de São Paulo, apresentando, portanto, recuperação frente aos dados que tinham no mês passado. E olha, nesta terça-feira, depois da retomada do feriado de Natal, 3 dias em operação, estava vindo em alta também as ações da JBS. Continuava o volume de alta, é o que nós temos agora, uma alta expressiva, inclusive, de 2,17%, trazendo os valores das ações da JBS para R$ 9,38 o valor da ação, 2,17% de alta. JBSS3, ação negociada com forte alta na manhã desta terça-feira. Vamos falar sobre soja? Olha só, o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago fechou a última sexta-feira. Vou trazer essa data da última semana. Normalmente a gente não fala do que aconteceu, mas é importante trazer aí os parâmetros, porque sexta-feira foi um dia importante, porque depois de 6 sessões consecutivas, finalmente soja fechou em alta lá na Bolsa norte-americana, a Bolsa de Chicago. Essa alta, ela foi motivada principalmente por conta da confirmação de uma demanda melhor sobre a China, que voltou a fazer aquisições um pouco mais expressivas dos norte-americanos. Em relação aos outros fatores, há poucos fundamentos que mudam os cenários do mercado para a soja, ainda mais no mês de dezembro, quando a situação realmente é de uma estabilidade maior e, com isso, sem novidades para o mercado. O relatório do Departamento de Agricultura norte-americano não trouxe grandes novidades, não tem também alguma situação que vá dando conta, que os norte-americanos vão conseguir ter uma expressão mais firme nas exportações. Talvez essa tenha sido a grande novidade naquele relatório apresentado no começo do mês de dezembro, no qual se teve uma redução de quase 1 milhão de toneladas na expectativa de embarques de soja por parte dos norte-americanos. Essa foi a grande novidade e, mesmo assim, o volume de exportação de vendas vem sendo
sendo considerado fraco pela maior parte dos analistas norte-americanos. Mas eu falo agora, então, de dois fundamentos que são ligados a dois países. O primeiro deles é a China, que vem com a demanda. O outro é a Argentina. E a Argentina, apesar de ter tendo algum tipo de problema climático em parte das suas regiões produtoras de soja e milho, noroeste argentino vem com problema. Mesmo assim, o resultado para a safra do país vizinho deve ser bastante positivo. Então, esses são os dois fatores que têm influenciado principalmente o mercado recentemente. Eu vou trazer aqui os dados de vendas da sexta-feira. Aqui são as vendas avulsas de soja dos Estados Unidos, confirmados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Na sexta-feira, foram comercializadas de maneira avulsa 252 mil toneladas da oleaginosa para a China, campanha de entrega na temporada 2017-2018. Então, esse é um dos fatores. É o fator que deu uma animada, 6 sessões de queda depois, uma tendo volume de alta por conta da China, que teve esse aquecimento aí em relação à sua demanda por soja. Isso deu uma animada no mercado norte-americano. Uma novidade positiva. A outra está relacionada à Argentina, como eu já disse. A Argentina tem tido bom desempenho na maior parte das áreas produtoras de soja, ainda que se tenha, em algumas situações, em alguns lugares de produção, se tenha alguns problemas climáticos, no caso, noroeste da Argentina. Mas quem fala sobre como está o clima de lá e como ele influencia a produção é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. As últimas chuvas que ocorreram na Argentina, especialmente na região de Córdoba, Santa Fé e também Buenos Aires, acabaram trazendo otimismo para os produtores de grãos da Argentina, que puderam retomar com as atividades no campo, especialmente com o plantio. Agora a soja já foi plantada em torno de 70% de áreas produtoras, enquanto que o milho em torno de 60%. Nos próximos 5 dias tem previsão de chuva na Argentina, só que vai ser de maneira bastante localizada, aqui no centro e também no norte do país até pelo menos o dia 31 de dezembro. Não vai ser uma chuva muito volumosa, mas acaba trazendo cenários mais otimistas. No decorrer da segunda semana, essa chuva fica mais concentrada aqui no norte do país. A chuva ainda deve persistir com volume mais baixo, não passando de acumulados em torno de 15 milímetros em apenas 5 dias. Então, ao longo das próximas semanas, como tem previsão de chuva na Argentina, mesmo que de maneira mais pontual, o cenário ainda é otimista em relação aos produtores de grãos, principalmente em relação ao desenvolvimento da soja e também ao desenvolvimento das lavouras de milho. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana, tá aí questão climática. Você vê a Argentina é o terceiro maior player no mercado internacional quando se fala a respeito de produção de soja. Também é o terceiro maior exportador, mas exporta muito menos. A Argentina não é um país exportador de grãos, e sim um grande exportador de farelo e óleo de soja. Então, tem essa melhora, tem uma situação climática positiva para os argentinos na maior parte das áreas de produção, e esse é um fator negativo. A gente vai falar agora a respeito de soja, preços praticados aqui no país, aqui no Brasil, nos portos, como é que estão os valores sendo praticados, movimentação. Então você acompanha a partir de agora, porque soja no porto de Paranaguá, no dia 11 de dezembro, estava em R$ 75,00 a saca. No dia 18, R$ 75,00 a saca. No dia 22, R$ 73,50. Não há referência para os valores de negócios em Chicago, então permanece no dia 26 de dezembro a R$ 73,50 o valor da saca de 60 quilos para a soja no porto de Paranaguá, o que se tem queda de 2% nesse período considerado aqui dos últimos 15 dias. Você viu Paranaguá como é que vem os valores, vamos saber agora como é que vem Santos. Santos é o maior embarcador de soja do país. Temos aqui os valores no porto, no dia 11 de dezembro a R$ 75,50, no dia 15, R$ 74,80, no dia 19 recuava para R$ 73,00 a saca, há uma recuperação do dia 19 para o dia 26 em R$ 73,50, ainda assim queda de 2,5%, valor praticado nesse dia 26 ainda é o de referência da última sexta-feira do dia 22, porque tem pouca referência nos negócios internacionais, especialmente porque Chicago sem operação ainda nesta terça-feira.
E nós temos acompanhado com o repórter Valdir Pacheco, em Mato Grosso, uma área de pesquisa de soja naquele estado. Você vai ver agora como que é a influência na produção da Mato Competição, que você confere agora no Agricultura BR. Nossa equipe voltou no campo de ensaio com 20 variedades de soja que está sendo conduzido em Sinop, no norte do estado. O primeiro passo foi fazer a proteção individual com as perneiras, que é uma espécie de bota para nos proteger de possíveis ataques animais peçonhentos, como cobras, por exemplo. Na área do experimento, algumas parcelas de ensaio estão sem controle de plantas daninhas propositalmente, deixando assim emergir espécies nativas da região. A Mato Competição, além de degradar o solo, coloca em risco o potencial produtivo da cultura da soja. Este ensaio foi implantado no dia 2 de dezembro, com a finalidade de avaliar herbicida de contato e residual. Aqui a gente vê a soja completamente limpa e após 21 dias de controle ainda está começando a surgir as ervas daninhas dentro das parcelas. Então a gente começa a traçar um norte para aqueles tipos de erva daninha, os tipos de herbicida que foi usado, qual que segura ervas daninhas, porque a gente tem fedegoso na área, guanchuma, tem corda de viola, tem leiteiro, então tem vários tipos de espécies de ervas daninhas e cada herbicida tem um controle, uma ação de controle sobre essas ervas daninhas. Aí a gente começa a ter um melhor posicionamento de controle. E para traçar um plano de manejo, o primeiro passo é identificar as espécies. Após essa identificação, a gente traçou um plano de manejo com alguns produtos de contato, que pegaria as ervas daninhas já emergidas e ervas daninhas que poderá vir a ser emergidas. E aí você faz o controle para avaliação posteriormente. É importante conhecer as fases onde a interferência das plantas daninhas pode ser prejudicial para a soja, porque competem principalmente pelos recursos básicos como água, luz e os nutrientes. A guanchuma, por exemplo, existe uma variedade muito grande aqui nas áreas de Mato Grosso. Isso, são mais de 10 espécies, você pode encontrar desde folha larga, essas folhas estreitas. Essa seria a corda de viola, uma espécie daninha, que além de pode vir a competir com a cultura da soja, ela pode ser hospedeira de pragas e doenças, além de ocasionar perca no momento da colheita, porque ela causa uma enramificação grande, e aí a hora que está colhendo a soja, ela sobe sobre a soja, e aí o molinete pega essa espécie daninha e fica jogando fora soja no momento da colheita. Então, se não fazer o controle no momento adequado dela, ela pode ocasionar até perdas na colheita. Esse aqui é o fedegoso. O fedegoso é uma espécie de erva daninha que pode competir com a soja. O sistema é de difícil controle por causa do sistema radicular, que é muito agressivo. E o produtor tem que tomar muito cuidado, porque no momento da colheita, se ele sementear e a máquina colher a semente, ele causa a semente dele é tóxica para o ser humano. E isso não pode, a carga do grão dele pode ser condenada pela indústria. Isso na classificação de grãos. Na classificação de grão. Antes da implantação da soja, aqui foi cultivado o sorgo. E agora ele passa a ser uma erva daninha na cultura da soja. Além de servir como hospedeira para pragas, né, que a gente pode ver vários ataques de Spodoptera nele, que depois que feito o controle dessa erva daninha vai migrar para a cultura da soja. Valdir Pacheco para o SBA. Dicas importantes, você pode rever essa reportagem acessando as mídias sociais do Canal do Boi, do Sistema Brasileiro do Agronegócio e também do programa Agricultura BR. Informação importante, o produtor rural sabe disso, mas essa situação, a pesquisa, o campo experimental mostrando, fica bem interessante porque mostram essas perdas e consegue principalmente fazer essa mediação, né? Saber exatamente quanto se perde quando você tem uma praga como essa sobre a lavoura da soja. Por aqui eu falo agora sobre números do mercado brasileiro, falando a respeito do dólar. Dólar com queda, mas a R$ 3,31. Veja só, temos aqui o dó
o dólar a R$ 3,31. O pessoal vai corrigir aqui, pode voltar aqui para o estúdio. São R$ 3,31 o dólar comercial neste momento. É uma queda, você pode ver queda de 0,59%. A equipe corrigiu aqui, R$ 3,31, 0,59% de queda, mas ainda assim, dólar acima da casa de R$ 3,30 no mercado nacional. Agora nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Nós vamos ainda hoje falar sobre os resultados da safra de cebola lá em Santa Catarina. Vamos falar sobre milho, então fique conosco, aproveite para entrar em contato. Você já sabe, nosso número do WhatsApp é o 67996562266. Voltamos já. A Agricultura BR agora traz um projeto que já é um debate antigo no estado do Mato Grosso do Sul, que é uma ferrovia transoceânica ligando o Atlântico ao Pacífico, atravessando países vizinhos, saindo do estado de Mato Grosso do Sul ou passando pelo estado do Mato Grosso do Sul para fazer escoamento de produção. É o que nós vamos agora acompanhar na reportagem de Kleber Rabelo. O projeto da Ferrovia Transamericana quer conectar a Ferroeste, que fica em Mato Grosso do Sul, à Ferroviária Oriental na Bolívia. O objetivo de integrar as economias entre os países e reduzir a distância entre as regiões produtoras e os mercados consumidores nasceu a partir do consórcio de empresas que dependem dessa modalidade de transporte para exportação. Segundo o governador Reinaldo Azambuja, mais de 50% da mercadoria que Mato Grosso do Sul exporta vai para o mercado asiático. E a Ferrovia Transamericana vai representar economia nos custos com o escoamento de produtos como grãos, celulose e minérios. Com a ferrovia funcionando, vão ser reduzidos mais de 20 mil quilômetros de trajeto marítimo. Ou seja, através da ferrovia, os produtos vão chegar ao destino final 25 dias mais cedo. Eu já estive participando dessa discussão, inclusive com o presidente Michel Temer, que assinou com o presidente da Bolívia, o Evo, um tratado já dessa ferrovia. Eu acho que ela será o caminho mais viável, mais competitivo para escoar as nossas riquezas e para trazer riquezas também para o centro-oeste brasileiro, para potencializar as nossas importações e exportações. E agora nós temos um desenho realmente de um modal bem constituído, com cada um cumprindo o seu papel. E eu acho que daqui para frente a gente vai avançar bastante já na composição dos investimentos, na questão da participação da NTT, da concessão da Malha Oeste, que passa por essa ampla discussão. O primeiro passo para o início desse projeto é prorrogar a concessão ferroviária da Malha Oeste, que tem só mais 8 anos, por mais 30 anos. De acordo com o secretário da Semagro MS, esse é o melhor momento para sinalizar investimentos para a Ferroeste, que chegou a ser desativada em 2015. Nós estamos há 3 anos trabalhando na questão da revitalização da antiga Ferroeste. Os senhores lembram que essa ferrovia ela chegou a ser desativada. Nós conseguimos reativar, hoje ela está operacional em todo o seu trecho, ainda com uma estrutura precária, mas hoje nós estamos apresentando o projeto, nós chegamos talvez na melhor hipótese que nós podíamos ter do projeto. O projeto está com a demanda toda levantada, o projeto hoje já tem uma possibilidade de investidores internacionais, nós conseguimos levar o projeto da Ferroeste para a PPI, que é a parceria pública-privada do governo federal, assinamos um acordo com a Bolívia, que é onde a Bolívia vai participar societariamente nessa ferrovia, então ela deixou de ser uma ferrovia do Mato Grosso do Sul, ela passou a ser uma ferrovia do Brasil, ligando desde o Peru até o Porto de Santos. Então acho que nós nunca tivemos no melhor momento para sinalizar investimento, mas é uma questão de longo prazo ainda, nós não vamos iniciar essa obra amanhã, nós vamos manter ela operacional e nesse momento nós estamos definindo como fazer essa prorrogação da concessão, que ela só tem mais 8 anos, ela precisa ter mais 30 e buscar investidores. O investimento para a conclusão do projeto varia entre 1 e 2 bilhões de reais. A Malha Oeste vai ser reaproveitada e deve passar por uma revitalização. Aqui é previsto, primeiro, uma recuperação da Malha Oeste. Isso já faz parte aí de um desenho retificado de algumas curvas, algum traçado, troca de trilhos, troca dos dormentes, melhoria da condição dessa ferrovia, pontilhões, lugares onde o trilho já foi até praticamente destruído. Então eu acho que agora é uma composição que nós vamos fazer para que a gente possa realmente ter essa competitividade. Os números aí do investimento só na Malha Oeste, eles variam entre 1 bilhão
aí 500 milhões a 2 bilhões de reais só nesse trecho. Aí você tem os outros trechos, os outros lugares onde a gente precisa realmente efetivar os investimentos para a gente poder ter aquilo que nós não temos hoje, uma ferrovia competitiva. O assunto é milho. A Agricultura BR mostra agora como é que vem os valores praticados no centro-oeste brasileiro, começando pelo estado de Goiás, no qual tem estabilidade para os valores. Veja conosco aqui que em Goiás, no dia 11 de dezembro, o valor de R$ 25,00 a saca, valor que vem sendo mantido no período, no dia 14, dia 21 e 26, mantendo R$ 25,00 por saca de 60 quilos de milho. Os dados a gente vai trazendo, mostrando aí toda essa média para o estado de Goiás, considerando todo o estado, mínima e a máxima para os valores que estão sendo praticados por lá. O mesmo acontece no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, que você confere comigo agora. Veja só como é que vem os preços praticados para Mato Grosso do Sul. Em 11 de dezembro, R$ 21,50. No dia 15 deste mês, chegou a R$ 22,00 a saca e vem mantendo esse valor. Dia 20 e 26, mantendo R$ 22,00 por saca de 60 quilos, os valores para a saca de milho no Mato Grosso do Sul. Vamos saber agora como é que vem os preços praticados no estado do Mato Grosso, é o maior produtor de milho do país. Temos aqui os valores para os últimos 15 dias, também em estabilidade. No dia 11 de dezembro, R$ 16,00 a saca, isso é um valor médio para todo o estado. Dia 18, 21 e 22, mantendo esse valor para o que vem sendo praticado de preços para o milho no estado do Mato Grosso, portanto, sem nenhuma alteração. Já que falamos dos valores praticados com a saca de milho nos estados do Centro-Oeste, vamos saber como é que vem a previsão do tempo nesta região. É o que você confere agora com Juliana Rezende. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Como as últimas chuvas na região centro-oeste vêm sendo de maneira bastante frequentes, a disponibilidade hídrica do solo vem ficando cada vez mais elevada. Isso tanto garante condições satisfatórias para o desenvolvimento da soja, como também garante em relação agora ao desenvolvimento das lavouras de algodão que estão agora por serem plantadas. A disponibilidade hídrica do solo segue bastante elevada nos 3 estados da região centro-oeste, com índices que superam 90%. Nos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva no centro do país. Isso ocorre por conta de instabilidades lá no alto da atmosfera, que acabam trazendo mais umidade da Amazônia para a região central. E aí, por conta disso, tem previsão de chuva forte, especialmente no Mato Grosso do Sul e também no estado de Goiás, onde deve ocorrer os maiores volumes de água, ficando em torno de 70 milímetros o acumulado no estado de Goiás, e no sul do Mato Grosso do Sul pode alcançar até 100 milímetros, até pelo menos o dia 31 do mês de dezembro. Já no decorrer do período seguinte, entre os dias 1º até o dia 5 de janeiro, previsão de pancadas bastante abrangentes nos 3 estados. As instabilidades conseguem se espalhar cada vez mais e a chuva deve ser bem distribuída na maior parte da região, acumulados que ficam em torno de 50 milímetros na maior parte da região centro-oeste. Já no decorrer do 3º período, entre os dias 6 até o dia 10 de janeiro, as instabilidades tropicais vão ganhar mais intensidade e provocar chuva forte, especialmente no estado do Mato Grosso e de Goiás. No estado do Mato Grosso podem ocorrer até temporais, que podem vir acompanhados de descargas elétricas e até rajadas de vento. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva frequente e também de maneira bastante abrangente na região centro-oeste, além de ganhar bastante intensidade. Então, com isso, a disponibilidade hídrica do solo deve seguir bastante elevada na região centro-oeste, o que favorece tanto para o desenvolvimento da soja, como também para o desenvolvimento das lavouras de algodão, que ainda seguem em fase de plantio. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A Agricultura BR fala agora a respeito dos valores praticados com trigo nos principais estados produtores, Paraná e Rio Grande do Sul. Começamos pelo Rio Grande do Sul com o preço do trigo brando, o valor da tonelada. Vamos saber como é que vem se comportando. No acumulado do mês vem positivo, mas na última semana não foi bem assim. No dia 18 de dezembro, o valor estava em R$ 590,57 o valor da tonelada. No dia 19 desse mês, ele chegava a R$ 584
R$84,02, portanto recuava, vinha com recuperação no dia 20, chegando a R$ 590,98. Voltou a recuar no dia 21, ficando abaixo de 590, ficando a R$ 589,81, e nesse dia 22, R$ 584,85. Ainda que na semana haja queda para o valor praticado com trigo, o acumulado do mês traz uma alta de 1,02%. Em relação ao estado do Paraná, a situação é diferente. Por lá, o trigo melhorador veio com alta na última semana e também alta no acumulado do mês. É o que nós vamos acompanhar agora. Nós temos aqui preço do trigo pão melhorador no Paraná, valor por tonelada. No dia 18 de dezembro, vinha a R$ 655,60 o valor da tonelada. No dia 19, R$ 653,03 a tonelada. No dia 20, caía para R$ 646,36, recuperava-se no dia 21 para R$ 653,43 a tonelada, e a sexta-feira, dia 22, subiu forte, foi para R$ 668,50 o valor da tonelada. Portanto, há ganhos para o valor do trigo pão melhorador no Paraná na semana e uma alta acumulada no mês de pouco mais de 3%. Como estamos falando do Paraná, saiba agora como é que vem as cotações do cereal naquele estado. E atenção, cafeicultores de todo o Brasil, o Conselho Monetário Nacional alterou os prazos para pegar financiamento, para requerer esses recursos. Dado importante que você confere no próximo bloco do Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo, mas você continua participando conosco, então participe através das nossas mídias sociais e também através do WhatsApp. O nosso número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto Verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Este é um momento muito especial para nós. Estivemos juntos todos os dias. Dividimos os nossos conhecimentos com você. Ouvimos suas dúvidas. Trocamos informações. Caminhamos juntos. Trabalhamos juntos. Chegamos aonde queríamos. Agora é um momento de muita alegria. É um momento de confraternizar. De agradecer sua companhia. Um momento para celebrar o Natal. De desejar um feliz ano novo para todos. De expressar nossa gratidão. Juntos somos mais fortes. Nós somos grandes parceiros. Juntos é mais fácil realizar nossos sonhos. Por trás do play de cada informação da Rural Business está sempre uma profunda investigação feita por uma equipe com 26 anos de experiência e totalmente independente, que se transformam em previsões diárias sobre o mercado de soja, milho e boi e qual a melhor estratégia para você lucrar mais hoje. Acesse rbvideo.com.br e assine a partir de R$ 9,90 ao mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. E o Conselho Monetário Nacional aprovou na última semana alterações no Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. Com isso, o prazo para aquisição de financiamento alterou. Agora, ele fica do dia 1º de abril até o mês de janeiro do ano seguinte. Anteriormente, esse prazo encerrava em 30 de dezembro.
De acordo com o Conselho Monetário Nacional, essa medida ela vem para igualar com as outras tomadas de crédito agrícola a situação do café, da produção de café no país. Vamos ver na tela como é que fica. Então, nós temos agora o período novo para a contratação de financiamento para o café. O período de 1º de abril até o dia 31 de janeiro é uma alteração no Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. Em comunicado, o Ministério da Agricultura afirma que a medida tem esse objetivo de potencializar a utilização dos recursos e equiparar o período de contratação ao das demais operações de crédito rural e também de comercialização no país. Esses são os dados do Ministério da Agricultura comentando a decisão do Conselho Monetário Nacional. A gente segue falando a respeito de café, porque agora nós vamos falar um pouco a respeito de como que vem os valores para o mercado físico nacional, de acordo com o CPEA, para o café Conilon. Você acompanha conosco, lembrando que a base aí de informações é o mercado do Espírito Santo, que é o maior produtor desta variedade no país. Veja que aqui no Agricultura BR que nós temos uma ligeira queda na última semana, de acordo com o CPEA, para o café Conilon tipo 6, peneira 13 acima. No dia 18, vinha com R$ 357,72 a saca. No dia 19, esse valor vinha para R$ 357. No dia 20, caía mais um pouco para R$ 356,18. Nova queda no dia 21, quinta-feira, para R$ 355,10 e recua no dia 22 para R$ 354,09, de acordo com os dados do CPEA para a última semana em relação ao indicador do café Conilon. A variação mensal para o Conilon é de uma queda um pouco expressiva, já um pouco mais expressiva, chegando próximo a 5%, queda de 4,86%. Olha, na última quinta-feira, a Conab apresentava o seu levantamento da safra brasileira de café, que confirmava aquilo que nós já trazíamos há bastante tempo aqui na Agricultura BR, que vem confirmando uma queda na produção brasileira de café. Essa queda é na ordem de 12,5%. O ano, a safra, trouxe uma produção aí de pouco mais de 44 milhões de sacas de café. Você já viu esses dados aqui com a Juliana na última semana, mas eu vou trazer de novo para você lembrar essa diferença de produção em relação ao café produzido no Brasil. Aqui são todas as variedades somadas. Em 2016, foram produzidas 51.370.000 sacas. Em 2017, essa produção cai para 44.970.000 sacas. Neste ano, a área de colheita também foi menor, com recuo de 4,3%, resultando em uma área total produzida com café de 1.870.000 hectares. Mas a grande questão que fica é motivo dessa queda. Nós tivemos, claro, redução aí de ordem de 4% na área, teve a bienalidade, entre outros fatores que afetam, evidentemente, a produção de café. Mas não foi só isso. Segundo a Conab, a queda na safra foi de 4,3% em 2017. O Brasil vai colher, pela estimativa divulgada em Brasília, 44,97 milhões de sacas de 60 quilos. A queda nos números está ligada principalmente pela chamada bienalidade negativa do café arábica, que responde por 76,2% da produção. O gerente da Conab explica esses números. Que ele tem anos de safra alta e safra baixa. É uma espécie arbórea, então acontece de muitas vezes no ano ter uma produção muito alta em detrimento ao próximo ano. É característica da cultura mesmo. Esse ano é um ano de safra de bienalidade baixa. O que isso quer dizer? Que naturalmente a planta produz menos do que o ano anterior. Então a nossa expectativa já em janeiro de 2017, que quando a gente divulga a primeira estimativa, era de uma safra menor esse ano.
A gente fez, além disso, mais 3 levantamentos, agora em dezembro é o último, é o fechamento da safra, e os números permaneceram sendo menores do que a safra anterior. Então nós produzimos perto de 45 milhões de sacas nessa safra. Além de ser uma safra de bienalidade baixa, na época da floração e alguma parte em chumbinho também, algumas áreas produtoras de café no país, e nas principais mesmo, e aí cita-se Minas Gerais, que é mais da metade da produção, teve chuvas abaixo da média e temperaturas altas na época da floração. Então isso, além de já ser um ano de safra baixa, isso impactou em partes também a produtividade alcançada. Então foi menor um pouco do que esperado, dentro do que a gente estava já estimando mesmo, mas um pouco menor por causa desses problemas lá no início da safra. Odacil Canepa para o SBA. Esclareço os dados, vou explicar essa situação. Olha, algumas questões afetaram a produção de café no Brasil. Quem acompanha a Agricultura BR sabe muito bem disso. A primeira delas é que já vinha para uma bienalidade negativa. A produção tinha que ser menor, principalmente em relação ao café arábica. Houve recuperação para o Conilon, que já vem com períodos de seca no Espírito Santo há muito tempo. Então, tem essa recuperação para o estado. Só que, numa geral, se tem redução, bienalidade negativa e teve ainda fatores climáticos. A questão da chuva, em algum momento ela caiu antes, isso abriu florada. Ao abrir florada e não vir chuva em seguida, acabou resultando em perdas. Então a produtividade foi realmente mais baixa. Com isso, produção brasileira no ano de 2017 de café geral, pode-se considerar que esses números aí, se tiver alguma situação de revisão, vai ser bem pequena. Produção brasileira, 44 milhões e 900 mil sacas, em torno desse número aí. A queda frente a 2016 é de 12,5%. 12,5% de queda na produção. A queda de 4,3% é na área de produção, porque houve redução também em relação à área cultivada com café no Brasil, que no ano de 2017 foi de 1 milhão e 870 mil hectares. Os indicadores que apresentamos agora, evidentemente, é para o café. Vamos começar pelo café Conilon, que a Agricultura BR destaca agora. Aqui temos o café Conilon de 7 a 8, o tipo do café, nos últimos 15 dias, apresentando queda de 0,77%. O mês inteiro vem acumulando queda para o Conilon. No dia 11 de dezembro, R$ 388,00 a saca, R$ 385,00 no dia 15, no dia 20, R$ 380,00. Recuperação nesta terça-feira, trazendo para R$ 385,00 o valor do café Conilon. Nós temos aqui, então, queda nos últimos 15 dias de 0,77%. Já o café arábica na região da Mogiana tem estabilidade de preços nesse mesmo período considerado, portanto, nos últimos 15 dias. Veja conosco, trazemos aqui que no dia 11 de dezembro, R$ 460,00 a saca, no dia 18, R$ 450, dia 20 de dezembro, R$ 455,00 a saca de café na região da Mogiana, no dia 26, volta para R$ 460,00, portanto, aqui, estabilidade para os valores do café. Já no sul de Minas, tem redução para os valores do café. A redução que você acompanha agora conosco é sempre o prazo de 15 dias que nós estamos considerando aqui para esses indicadores, queda de 1%. No dia 11 de dezembro, R$ 465,00, valor mantido no dia 15, caía no dia 22 a R$ 460,00 e nesse dia 26, mantido em R$ 460,00 a saca de 60 quilos. Está aí as nossas informações dessa edição de terça-feira, dia 26 de dezembro, sobre o café, mercado de café aqui no Brasil. Não se esqueça, né, que os prazos, principalmente para tomada de crédito, para você que é cafeicultor, está pensando na safra ainda, esse prazo se estende, portanto, até o final do próximo mês, então até janeiro de 2018, de acordo com o Conselho Monetário Nacional.
E você que está nos acompanhando é produtor de café e é produtor de outras culturas, daqui a pouco nós vamos falar sobre uma outra medida do CMN, Conselho Monetário Nacional, a respeito de irrigação. Isso atinge produtores de café e atinge outros agricultores de todo o Brasil. Vamos ainda falar a respeito de como que vem esse setor crescendo e como ele cresceu no ano de 2017. A Agricultura BR vai para o intervalo e volta já. A Agricultura BR destaca agora mais uma medida do Conselho Monetário Nacional que alterou os limites para a tomada de crédito em relação à produção irrigada e também em ambiente protegido, chamado Moderinfa, que é uma linha na qual se tem atendimento ao produtor rural. Teve essas alterações e essas alterações elas impactam tanto na tomada de crédito do empreendimento individual quanto também no ambiente coletivo. Só que ela tem limite. É o que nós vamos agora mostrar aqui no Agricultura BR, começando pelo essa alteração do Conselho Monetário Nacional, Moderinfra, como eu disse, em relação ao programa de incentivo à irrigação, à produção em ambiente protegido. Em empreendimento individual, ela sai de R$ 2.200.000 até R$ 3.300.000 para a tomada de crédito. Só que atenção, olha ali embaixo, ali na cor amarela, é até o dia 30 de junho de 2018 que está valendo essa situação de alteração para o empreendimento individual. Há também alterações nos limites de tomada de crédito para os empreendimentos coletivos. Veja só, alteração também válida até o dia 30 de junho de 2018. Em empreendimento coletivo, sai de R$ 6.600.000 para R$ 9.900.000. Essa medida vale excepcionalmente, eu lembro, até dia 30 de junho, como forma de estimular os sistemas de produção sob irrigação. Então, informação importante em relação àquilo que vem acontecendo com os dispositivos de recursos de crédito para quem vai irrigar no Brasil. Eu sempre converso aqui com alguns colegas, principalmente o amigo João Pedro Pucci Dias, que é analista de agronegócios aqui do Canal do Boi, a respeito dos resultados que a irrigação pode trazer. A irrigação ela pode garantir 5 safras em 2 anos. Então, essa situação ela é muito importante para o produtor, que precisa ter escala para garantir, claro, resultados e rentabilidade melhor. Já que eu falei de rentabilidade, vou falar agora de da maior empresa do mundo quando se fala de situações, de produtos para irrigação, é a Vale Valmont. Estive nessa fábrica durante esse ano de 2017, que saltou de 26 para 60 pontos de vendas no Brasil nos últimos 4 anos, o que mostra realmente que o cenário para irrigação vai ficando cada vez mais positivo. A Vale, ela vem trazendo aqui um cenário econômico bem diferente desse cenário nacional que nós vimos nesse último período dos últimos 4 anos. A maior unidade da empresa na América Latina é no Brasil, é na cidade de Uberaba, deve fechar 2017 com um crescimento de 20% em faturamento. Nos últimos 6 meses, a empresa inaugurou novas lojas importantes e pode-se considerar estratégicas, como em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e Paragominas, no estado do Pará. Atualmente, o Brasil irriga cerca de 5 milhões de hectares. Esses dados aqui que eu vou mostrar são muito interessantes, são dados que são divulgados pela Agência Nacional das Águas, a ANA, e que mostra o potencial que o Brasil tem. É muito importante lembrar que para se irrigar tem uma série de normativas, de regras e de outorgas para quem irrigar precisa ter. E aí quem está interessado, claro, evidentemente, nesse tipo de tecnologia que garante realmente resultados muito melhores, precisa contratar uma empresa, contratar especialistas para fazer essa consultoria. Mas olha só, o Brasil irriga 5 milhões de hectares, mas pode chegar a mais de 60 milhões de hectares de acordo com o potencial divulgado pela Agência Nacional das Águas. Veja só, aqui nós temos a irrigação no Brasil de acordo com a Agência Nacional das Águas. Esses dados são do final do ano de 2016. O total irrigado é de 5 milhões de hectares. Aquilo que é irrigado por pivô de irrigação. Então, aí é uma tecnologia específica. Pivô de irrigação, que atende principalmente grandes produções, são 1.600.000 hectares. Só que a Agência Nacional das Águas diz o seguinte: o potencial de irrigação no Brasil são de 66 milhões de hectares. Então, não é pouca coisa. O Brasil realmente dá um salto muito grande. Quando nós tivermos, não 66, mas quando
Quando tiver 15, 20 milhões de hectares irrigados, realmente muda muito o cenário nacional em relação aos resultados de produção e também de produtividade por hectare, seja lá qual for a cultura. Eu estava falando a respeito de água, falando de irrigação, a gente lembra de clima, evidentemente. Vamos saber agora como é que vem o clima na região sul do país. Eu estava sabendo aqui por alguns telespectadores há pouco, olhando no nosso Twitter, que no Rio Grande do Sul parece que é o único lugar que não tem chuva. Vamos saber com a Juliana Rezende como é que vem a situação climática no sul do país para o dia de hoje e também para os próximos dias. Produtores de feijão do sul do Brasil seguem em andamento com as atividades de colheita da primeira safra. Agora, esse tempo mais seco no Rio Grande do Sul, que já vem ocorrendo ao longo dos últimos períodos, vem favorecendo para que os produtores possam ganhar ritmo nas atividades no campo. Agora já foram colhidos em torno de 25% das lavouras de feijão do estado gaúcho. A disponibilidade hídrica do solo vem diminuindo, especialmente no Rio Grande do Sul, justamente por conta desse tempo mais seco. Agora, nos próximos 5 dias também não tem previsão de chuva. Uma área de alta pressão acaba avançando pelo Rio Grande do Sul, garantindo tempo firme na maior parte do estado. Previsão de pancadas apenas desde o norte do Rio Grande do Sul até o estado do Paraná. E as chuvas mais fortes ficam concentradas no norte paranaense. No decorrer do segundo período, entre os dias 1º até o dia 5 de janeiro, as instabilidades voltam a se espalhar. Então volta a chover no Rio Grande do Sul. Só que é uma chuva mais fraca, ou seja, não tem potencial para acabar gerando transtornos em relação às atividades de colheita do feijão primeira safra. As chuvas mais fortes ainda seguem concentradas no Paraná, com volumes elevados de 50 até 70 milímetros em apenas 5 dias. No decorrer do terceiro período, entre os dias 6 até o dia 10 do mês de janeiro, as instabilidades ainda seguem bastante abrangentes nos 3 estados do sul do Brasil, só que ainda devem perder bastante intensidade. Então tem previsão de chuva nos 3 estados, só que de maneira mais fraca. As pancadas vão ser bastante isoladas e ainda ocorrendo também de maneira bastante irregulares. Isso garante que essas pancadas de chuva ocorram intercaladas com dias de tempo mais seco. Então, ao longo das próximas semanas, mesmo com a chuva retornando para o Rio Grande do Sul, essas instabilidades não têm potencial para acabar atrapalhando o andamento das atividades de colheita das lavouras de feijão. Com isso, os produtores devem ganhar ritmo nas atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E a Dow AgroScience vai colocar no mercado brasileiro um novo sistema de combate a plantas daninhas que envolve sementes modificadas geneticamente de soja e milho e um poderoso herbicida. Isso para combater algo que já vem atingindo produtores rurais de todo o país já há muito tempo, como acontece no sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. Nós vamos ver agora uma reportagem que mostra já a demonstração e mostra também, claro, os efeitos, o prejuízo que essas plantas daninhas trazem para o produtor rural. Além da preocupação com os custos e a incerteza econômica, os agricultores têm mais uma pedra no sapato. Uma planta invasora que vem ganhando força nos últimos anos. A buva ficou resistente aos herbicidas e vem disputando espaço nas lavouras de soja. Hoje seria a pior erva para controle na nossa região. A buva também é concorrente do desenvolvimento da lavoura. Suga nutrientes e a água do solo e aumenta os custos de produção. Por isso, Volney veio até esse dia de campo conhecer tecnologias para minimizar os prejuízos e reduzir a incidência da planta daninha. Precisa, desde a aplicação sequencial, antigamente usava uma aplicação de glifosato e controlava. Hoje já precisa usar um 2,4-D, alguma coisa antes, e depois uma sequencial. Já se torna, tem que fazer 2 entradas no mínimo e o controle no inverno ainda. Mas hoje com essa tecnologia que estão usando aqui, que estão apresentando, acho que vai ser uma ferramenta para a gente usar. Mesmo uma parte da área tem que usar ela. Com o aumento do plantio direto na palha, os agricultores passaram a usar mais herbicidas para controlar as plantas invasoras, o que antes era feito apenas arando o solo. O problema é que o uso indiscriminado de alguns princípios ativos tornaram as plantas resistentes. E isso não acontece apenas no Brasil. Não, hoje os Estados Unidos é o recordista, em casos de resistência, até pelo tempo de uso de produtos químicos, de herbicidas, e até pelo modo de condução de lavoura, questão climática, é diferente da nossa. No Brasil, a planta que, vamos dizer assim, que chamou mais atenção em matéria de área,
né, de uso de herbicidas e de resistência foi a buva. A buva foi nossa primeira experiência assim, com uma planta representativa no cenário de culturas de verão, que de difícil controle, né, que é resistente ao glifosato, e em função disso exigiu, né, um empenho maior pelo agricultor, pela assistência técnica, pela pesquisa, para se conseguir, né, ter boas ferramentas de controle. É claro que hoje o avanço, e isso é preocupante, né, nós temos um avanço de área, Rio Grande do Sul tem uma área bastante expressiva, né, com resistência e com gasto adicional a isso, né, pega todo o sul do país, e essa planta, a buva também está presente na região central do Brasil. Então essa disseminação, né, da resistência leva a um aumento de custo, né, de controle pelo agricultor, porque tem que usar produtos diferentes e logicamente o custo ele vai aumentar. O pesquisador garante que o manejo de plantas daninhas, considerando a propriedade como um todo, parece ser o caminho mais adequado a curto prazo. Hoje a gente tem duas vertentes básicas, né? Uma é o controle químico, né, o uso de herbicidas, então nós ficamos limitados aos herbicidas que nós temos disponíveis, e aí tem que se utilizar da melhor forma o que tem, porque produtos novos num curto, médio espaço de tempo não se tem, a gente não vai ter disponível. Então é importante trabalhar bem com aqueles produtos que a gente tem. Mas eu acho que um grande ponto que está faltando, né, dentro desse contexto de controle, são as práticas que levam à redução da população da planta daninha. Então, esse cuidado com a lavoura, com a propriedade como um todo, né, com o cultivo, com o uso da área, 100% da minha área tem que estar coberta, tem que ter uma boa cobertura, tem que ter uma boa cultura, né, e com isso a gente consegue controlar plantas daninhas menores, né, e reduzir a população. Esse cuidado acho que está faltando bastante, né, nem um pouco, está faltando muito para nós, porque estamos trabalhando sempre na hora de dessecar para a cultura da soja com populações elevadas ou com plantas de porte elevado. Então isso dificulta muito, né, encarece o custo, né, e acaba resultando em maior facilidade, né, para a seleção de mais plantas daninhas resistentes a herbicidas. Então, o cuidado com redução de população eu considero como básico hoje, e essa é uma ferramenta que a gente não tem utilizado muito e que precisa ser inserido nesses programas de controle, combinado, logicamente, com o controle com herbicidas. Os investimentos em pesquisa também devem ajudar a combater essas invasoras. Uma empresa multinacional usou a área experimental da Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, para testar uma nova tecnologia, capaz de controlar as pragas com o uso do 2,4-D sobre as culturas de soja e milho, aumentando o potencial produtivo. Com o problema crescente de plantas daninhas resistentes e tolerantes, né, o agricultor vem enfrentando isso com o passar dos anos, e isso vem aumentando com o passar dos anos, o Enlist traz uma ferramenta muito importante, em poder aplicar um 2,4-D em cima de uma cultura, controlar plantas daninhas, visando sempre maximizar o potencial produtivo da genética, tanto de soja quanto de milho. Hoje o que a gente tem na nossa realidade é a aplicação do 2,4-D no processo de dessecação. Essa é a mudança? Perfeito. É um novo momento de uso do 2,4-D, a gente gosta de dizer dessa forma. Ele passa a utilizar o 2,4-D também na dessecação, ele pode continuar utilizando tranquilamente, mas ele passa a utilizar ele dentro da cultura, tanto do soja quanto do milho, né? Uma oportunidade única que ele vai ter com as cultivares de soja e com os híbridos de milho em Enlist, a possibilidade de aplicar 2,4-D dentro da cultura. O campo da universidade foi dividido em estações para detalhamento das etapas do Enlist 360. Como o próprio nome diz, é uma visão em 360 graus da tecnologia, passando por vários pontos, abordando todas as possibilidades em mais de 10 anos de estudo. O produto ainda aguarda a liberação da China para ser comercializado, mas a ideia é que o Enlist esteja disponível para o produtor rural a partir da safra 2019-2020. Nós estamos na pendência da liberação da China, que é o principal mercado importador da soja brasileira, né? Então, a partir do momento que a China liberar a tecnologia para importar para a China, a gente consegue já fornecer ao produtor. Uma nova tecnologia ao alcance do produtor rural, que precisa mais do que nunca produzir alimentos de qualidade e com menos impacto ao meio ambiente. Então a semente tanto de soja quanto de milho terá essa tolerância a esses herbicidas, não só a 2,4-D, mas a outros herbicidas também.
E teremos 2 novos herbicidas, o Enlist Colex D e o Enlist Duo Colex D. Produto à base de 2,4-D, o Enlist Colex D, e o Enlist Duo Colex D, a formulação pronta já de 2,4-D e glifosato, com uma tecnologia que vai proporcionar muito mais segurança na aplicação. Uma tecnologia que diminui deriva, diminui volatilidade, não tem odor, o odor é muito mais tranquilo de trabalhar do que a formulação que tem no mercado hoje. Uma facilidade muito boa de manuseio, um produto pronto já, possibilidade de ter 2,4-D e glifosato no mesmo produto. Isso vai ajudar bastante o produtor com mais segurança e mais comodidade na aplicação. Além da paciência para esperar o registro do produto, a estratégia é apostar no convencimento. Um trabalho diário de formiguinha para provar que o Enlist é um produto totalmente diferente, eficaz e seguro. Há vários anos, a empresa mantém uma rotina de dias de campo em fazendas experimentais para apresentar a tecnologia a produtores e parceiros. Mais uma ferramenta para a gente utilizar no nosso sistema. Ou seja, a gente já tem um manejo de dessecação que interfere muito nesse fluxo populacional de insetos. A gente já tem esse tratamento de semente que a gente utiliza que também interfere em alguns insetos. A gente tem essa tecnologia que está sendo demonstrada aqui que vai interferir também no desenvolvimento de insetos através da expressão de uma proteína que é tóxica somente para o inseto nessas plantas, e também a gente tem um manejo químico e biológico. O grande objetivo hoje do manejo de pragas é deixar essa população de insetos sempre baixa. Então, a gente busca trabalhar aqui essas diferentes formas de manejo e como elas podem contribuir, na verdade, para reduzir essa população de insetos, que esse é um ano propício para a ocorrência deles. E o Agricultura BR, depois de mostrar essa nova tecnologia, vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar trazendo para você outras informações a respeito de soja e também por que o produtor de cebola lá em Santa Catarina está mais animado. Então aproveite esse tempo que nós vamos estar no intervalo para entrar em contato conosco através das mídias sociais, em especial no WhatsApp. Pode colocar na tela aí, é o 67996562266. Voltamos já. A Agricultura BR convida agora a Juliana Rezende, meteorologista, a participar do programa de novo, trazendo os últimos destaques, as últimas informações sobre a previsão do tempo. Juliana? Durante os últimos períodos, as instabilidades tropicais da metade norte do Brasil vêm mantendo as condições do solo bastante favoráveis em relação às lavouras que estão em desenvolvimento. Agora, os índices de umidade ficam em torno de 90% na maior parte dessas áreas em rosa, alcançando até índices de encharcamento do solo. Nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva ainda bastante abrangente, tanto na região norte como também na região nordeste. Dessa vez, a chuva mais forte ainda segue bastante espalhada pela região nortista, acumulados de até 50 milímetros, tanto no Amazonas até o estado do Tocantins. Agora, na região nordeste é que ainda tem predomínio de tempo mais seco, especialmente aqui nessas áreas mais claras do mapa. Isso ocorre por conta da circulação dos ventos na alta atmosfera, que acaba inibindo a formação de nuvens de chuva. Mas essa mesma circulação também acaba favorecendo que as chuvas fiquem concentradas aqui nessa faixa oeste da região nordeste. Já no decorrer da segunda semana, o tempo começa a mudar um pouco mais no interior do nordeste. Dessa vez, áreas de instabilidades começam a ganhar intensidade aqui no interior da Bahia, avançar pelo interior da região. Então, tem previsão de chuva forte desde o oeste até o sul da Bahia, alcançando também Maranhão e Piauí. Enquanto que na região nortista, o tempo pouco vai mudar. Instabilidades tropicais ainda seguem espalhadas e provocando pancadas de chuva bastante expressivas. Já no decorrer da terceira semana, até pelo menos o dia 10 do mês de janeiro, a chuva volta a perder intensidade no nordeste, ainda segue um pouco mais concentrada aqui no oeste da Bahia até o Tocantins. Então, grande parte da região norte ainda deve receber pancadas expressivas e com volume de chuva mais elevado. Então, ao longo das próximas semanas, como tem previsão de chuva ainda frequente e com forte intensidade, tanto na região norte até no interior do nordeste, as condições hídricas do solo ainda devem seguir mais elevadas, o que segue favorecendo as lavouras que estão em desenvolvimento. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Chegou a hora do quadro Somos Todos Produtores, com participação mostrando um pouco da produção lá no Nordeste do país. Desta vez, o engenheiro agrônomo Gleiton Medeiros foi visitar em Itabaiana, no estado do Sergipe, uma área de produção de amendoim e de batata doce. É o que você acompanha agora.
O canal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, canal do Boi. Estou aqui hoje no povoado Agrovila, em Itabaiana, no Sergipe, e vendo a riqueza da nossa agricultura familiar. De um lado, como vocês podem ver, batata doce, do outro lado, amendoim. Duas lavouras que dão uma renda contínua a nossos produtores. Lembrando que a batata doce, em várias variedades aqui, traz renda em várias meses do ano, e nosso amendoim, como vocês conhecem, nosso amendoim ele é arrancado maduro e cozinhado, que é um patrimônio imaterial do estado de Sergipe, com um grande mercado aqui na nossa região. Uma cultura rápida que dá renda constantemente para nossos agricultores familiares aqui do estado de Sergipe. Com a força do campo, vamos em frente com a produção contínua e cada vez mais nossa agricultura familiar forte. Vamos em frente. Tá certo, a agricultura familiar tem que dar resultado, tem que dar lucro. Não existe pequeno produtor, existe propriedade rural menor, mas rentabilidade, lucro, você pode ser um grande produtor, mesmo com uma produção pequena ou uma área de produção pequena. Um grande abraço aos produtores aí do estado do Sergipe, do Nordeste brasileiro, ao Gleiton Medeiros também. Por aqui a gente continua falando a respeito da agricultura e agora falando sobre a produção de cebola no estado de Santa Catarina, uma vez que a produção do ano de 2017 vai chegando ao seu final e enfrenta a menor concorrência do cenário externo. A colheita da cebola no estado está na reta final. A maioria dos produtores não conseguiu repetir o desempenho da safra passada, quando foram colhidas 640 mil toneladas. O que foi colhido nesse ano ficou ali na marca de 500 mil toneladas, mas os preços são melhores. Vamos ver aqui então como é que vem essa situação da produção de cebola em Santa Catarina. Na safra anterior, 640 mil toneladas, você vê que cai mesmo, 500 mil toneladas é a produção na safra atual. A conquista em relação ao mercado, essa é a questão do mercado de ter uma participação menor do exterior, é uma reivindicação antiga do setor em Santa Catarina, que agora ganha em competitividade e valores com recursos sendo mais rentáveis para esses produtores no estado. Vamos saber agora a respeito do que aconteceu, o que vem acontecendo com os valores da soja no acumulado do ano de 2017. 2017, um ano de altos e baixos, um ano de produção cheia no Brasil. Importante lembrar, Brasil veio para uma safra recorde, o mesmo aconteceu nos Estados Unidos e isso influenciou bastante os preços internacionais e também aqui no país. Mas não foi só isso. A demanda internacional também maior, em especial a China, que comprou muito mais, e as oscilações do dólar também influenciaram o mercado, trazendo durante todo o ano, inclusive neste momento, posições ou momentos mais interessantes para a comercialização da oleaginosa. É por isso que é tão importante o produtor rural estar ligado nas informações, notícias, informação de qualidade, isenta, como os aqui do Agricultura BR, que sempre leva para você aquilo que você precisa saber no momento certo. Vamos saber então desse levantamento que mostra o que aconteceu durante esse ano. Aqui a marca que estamos usando é do dia 26, já que hoje é 26 de dezembro, e nós temos aqui os valores praticados desde o início do ano. Aqui para essa data, para esse dia 26, o melhor valor foi no começo do ano, dia 26 de janeiro, a R$ 69,47 o valor da saca. No dia 26 eram 64 de fevereiro, R$ 64,20, em março caía para R$ 59,82, em abril mantinha o valor de 59, na casa de 59, isso aqui é uma média nacional, R$ 59,65. No mesmo dia, em maio, subia para R$ 61,05, apresentando recuperação. Em junho, R$ 59,80. Julho, R$ 62,65. Em agosto, R$ 61,10. Setembro, a saca era comercializada a R$ 62,72. Em outubro, teve um valor muito bom, R$ 65,25 a saca. Em novembro, R$ 66,42.
2022 e agora em dezembro a média de R$ 64,40. Aqui, evidentemente, está se considerando apenas o dia 26 em todos os meses do ano. Mas é importante lembrar que isso daqui é uma média para cada uma dessas sentenças, é uma média dos 10 principais estados produtores brasileiros, considerando a mínima e a máxima praticada. Então, apesar de todos os percalços que tivemos durante um ano, se teve momentos em qual a comercialização ficou mais interessante para parte do produtor rural brasileiro, que conseguiu momentos mais interessantes para fazer a comercialização da soja. Estávamos falando do preço da soja no Brasil no acumulado desse ano. Importante lembrar que soja negociada em Chicago é sempre uma referência máxima para os negócios aqui no Brasil. Evidentemente, demanda, o dólar, claro que também influencia, mas soja em Chicago influencia muito. Lá, assim como aqui, vinha com feriado prolongado e por lá só teve reabertura dos negócios a partir do meio-dia, lá no horário norte-americano, fuso horário de Chicago. Lá já temos negócios, vamos saber como é que vem então a operação depois de ter esse cenário, né, de feriado mais prolongado. E se na sexta-feira, depois de 6 sessões consecutivas, Chicago subia, por enquanto, nesta terça-feira, abriu com alta. Essa alta vem garantindo uma elevação de cerca de 10 centes por posição aqui negociada na Bolsa de Chicago. Em janeiro de 2018, posição de janeiro de 2018, negócios a $9,59 o bushel. Março, $9,70 por bushel. Maio vem a $9,81 mais 4 o bushel e julho $9,91 mais 6 o bushel. Chama atenção aqui a posição de maio de 2018, $9,81 mais 4. Essa posição, pode manter aqui na tela, essa posição aqui é muito interessante porque onde está negociada, ou pelo menos tem uma referência principal para a nova safra sul-americana, inclusive a brasileira. Ela vem no acumulado do mês com queda. Entretanto, como você já sabe, teve ganhos na sexta, pequenos ganhos, agora vai ganhando um pouco mais, 10 centes de dólar, as posições de mais curto prazo vão ganhando neste momento. Vamos saber agora do outro fator que influencia os negócios, é o dólar comercial. Como é que vem o dólar? Tem operações nos Estados Unidos que fazem com que o dólar suba no mundo todo. Aqui no Brasil não é diferente. O dólar, apesar de hoje estar em recuo, 0,44% de queda, ele vem acima de 3,30. R$ 3,31 mais 8 para o dólar. Moeda norte-americana continua acima de 3,30 no país, hoje com queda de 0,44%. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui, mas eu lembro que o programa volta daqui a pouco, às 17h20. É claro que aqui pelo canal do Boi, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais!